Gente, vamos dando continuidade aqui nas gravações. Me fizeram uma pergunta interessante. Professor, tem algum significado de 2000 em 2000 anos acontecerem mudanças bem profundas na sociedade? Vamos lá. O exemplo que ele me deu. 2000 anos veio o Gênesis, antes do Novo Testamento. Então aquele período antes do Novo Testamento é 2000 anos, que é de Abraão, tal, não sei o que, Moisés, aquele período de Moisés até Jesus, 2000 anos. Então vamos lá. Primeiro período, tá? Primeiro período. Foi de 2000 anos antes de Cristo, ok? Depois veio o segundo período, que é o Novo Testamento, segundo período. Que veio o ponto zero, né? Do ponto zero até 2000 anos depois de Cristo. Então aqui eu tive nascimento de Cristo, ok? Então aqui é nascimento de Jesus, ok? Vamos colocar com a simbologia até de mandala aí. E agora viria o Espírito Santo. Bom, agora viria o Espírito Santo, sou eu que estou falando para vocês. Então, agora nós estamos no terceiro período, que seria após o ano 2000. É uma analogia, tá, gente? Não vamos pegar as coisas tudo ao pé da letra, não, porque senão, sabe, porque 2000 anos certinho. Não, é mais ou menos 2000 anos, tá? É mais ou menos 2000 anos aconteceu um período, mais ou menos aconteceu outro e assim por diante. Por que eu tô falando isso daí? Porque tem na parte bíblica, eles falam no sétimo ano que descansa, mais 2000 anos que não sei do que, porque antes desse primeiro período, inclusive, da própria criação da Bíblia, que seria Adão e Eva, por exemplo, eles falam que seriam mais 2000 anos para trás, ou 3000 anos atrás, coisas assim, tá? Mas vamos tentar entender ciclos de 2 em 2000 anos, para a gente tentar mensurar e entender as mudanças abruptas. Então, não vamos entrar em detalhe de Bíblia, porque o pastor falou que a profecia, não sei o quê, 2000 anos é tantos dias para Deus, porque eles falam que cada 1000 anos é um dia para Deus, é um monte de teoria. Não quero entrar nisso, o estudo não é para isso. Vamos fazer uma analogia do que pode estar acontecendo no nosso meio, para justificar alguma questão de mudanças. No período primeiro 2000 a.C., nós temos a referência de Moisés. Tanto é que antes de Cristo, nós tivemos o Buda, que veio mais ou menos 6.000 anos. Antes de Cristo. Ok? Não sei nem se dá pra ver aí. Se eu coloquei, ficou para baixo. Isso é um pouco fora do que eu coloquei aí. Então vamos colocar aqui. 6.000 anos antes de Cristo, nós tivemos Buda, tá? Que escreveu algumas coisas que até Cristo usou e tudo mais. Taoísmo. Põe assim, taoísmo. Porque se a gente pegar a pessoa Buda, o ser Buda quando veio, ou quando veio o ser o Tao, que fez o taoísmo, o Mahatma Gandhi, se a gente pegar e ficar analisando a pessoa em si, a gente entra num ciclo que tem que provar, que não sei o que, não vamos isso aí não. Vamos pegar mudanças, quando advém coisas novas para nós, algumas mudanças estruturais, assim a gente pode dizer, tá? Que é isso que é o mais importante pra gente aqui, não ficar, é 6.000 não, é 5.476,259 para com isso, vamos pegar a grosso modo. Então nós temos a cada período, mais ou menos de cada 2000 anos, nós temos algumas mudanças cíclicas e profundas no nosso planeta. Isso que é importante a gente ter na mente.
Dentro dessas mudanças profundas no do nosso ciclo, então o que acontece? O que nós podemos imaginar? Vamos lá. Quando Moisés, era o tempo de Moisés, Moisés foi como se fosse um intercessor de Deus, trazendo a tábua que Deus deu. Então é como se Deus tivesse passado as regras diretamente para o povo. Então foi aqui onde saiu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos saiu no período de Moisés. Depois, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ciclos, tá? Depois veio Jesus e ele adaptou as regras. Então não é que Jesus criou regras, seria Jesus adaptou para os novos tempos, porque as pessoas que viviam há 2000 anos antes de Jesus, vocês têm que tentar entender que eram pessoas totalmente do tempo das cavernas, por exemplo, abre aspas, fecha aspas, tá? Mas você tem que tentar entender o nível de evolução dessas pessoas naquele tempo, como é que era e tudo mais. Mesmo porque o crescimento evolutivo de tecnologia e tudo mais não eram tão expressivas como é nos dias de hoje. Aí depois veio Jesus e Jesus fez as adaptações. Ele tentou mostrar de uma forma que as mesmas leis que foi passado pelo próprio Deus a Moisés poderiam ser empregadas via amor. Ok. E agora, depois desse período, que é o período que nós estamos, o que está acontecendo? Que todo mundo está começando a perceber, esclarecer, começou a se tornar algo de estudo, que todo mundo está começando a entender e está todo mundo começando a perceber. Espírito. Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Por quê? O nosso estudo vai ficar baseado nisso daí. Vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos o que seria, tá? Vou escrever aqui na parte de baixo mesmo para a gente tentar entender. O católico não pega e estuda a Trindade, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Ok? Então nós tivemos as regras do Pai. Olha só que interessante. Nós tivemos a regra do Pai direto, depois nós viemos e tivemos as regras do Filho, e agora nós estamos entrando na época da regra do Espírito Santo. O kardecismo, ele não está usando a base de conhecimento e adaptação de tudo que foi explicado, de tudo que foi passado, desde Moisés, de tudo, de Jesus, numa nova visão, que seria a visão do Espírito Santo, que o Kardec fez lá, a decifração, lá fez as pesquisas, fez as entrevistas e tudo mais. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que nós, de fato, estamos nessa migração, porque dá lógica nisso daqui. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós saímos da era do Pai, onde ele passou na época diretamente. Depois nós passamos na época onde ele mandou o Filho para vir passar o entendimento das leis que o próprio Pai já tinha feito. E agora nós estamos de forma de onde o próprio Espírito Santo, que são todos a parte espiritual, está passando as informações para que as pessoas consigam entender as regras, as leis, tendo entendimento e tudo mais. Quando veio Jesus, ele falou que a partir da morte dele viria o tal do Consolador, que é o nosso Espírito Santo, o nosso anjinho da guarda, o nosso mentor espiritual. Foi depois de Jesus que foi liberado esse Espírito Consolador, ou Espírito Anjo da Guarda, ou seja, qual que é o nome que você quiser dar. E agora nós estamos entrando numa época, porque, gente, o espiritismo, umbanda, candomblé, kardecismo, cara, isso aqui é muito recente, é coisa de 100 anos, 100, 150 anos.
Antes, você falava assim, mas os índios, muito tempo atrás, tinham conexão. Não. Eles tinham conexão porque o Filho, Jesus, deixou esses mentores conosco. Mas o estudo e aprofundamento desses espíritos, conversação com esses espíritos, aprendizado, que é o mais importante, acontecendo há pouco tempo. Então sim, eu acredito sim que nós temos um link interessante que acontece de 2000 em 2000 anos, as trocas de como se é passado as mesmas informações para os seres humanos. Então seria mais ou menos o seguinte: tudo que você aprende, você aprendeu de uma forma, depois vem outro personagem, te ensina a mesma coisa de outra forma, e agora está vindo um outro personagem que está explicando a mesma coisa de outra forma. Ou seja, são prismas diferentes, modos de enxergar a mesma coisa, os mesmos ensinamentos, só que com visões diferentes. Então seria mais ou menos isso que está de fato acontecendo agora. Então eu acredito que nós estamos entrando na era espiritual de fato, onde todos vão se aflorar a partir da mediunidade, onde todos vão começar a entender que existe espírito, onde tudo que mais que estava escondido vai ser aberto. Porque o aprendizado não vai ser mais por causa de o aprendizado não vai ser mais o próprio pai passando, mas o aprendizado vai ser de forma pulverizada para todos. Conforme o seu nível de conhecimento, seu nível de aprendizado vai sendo liberado para cada um de forma distinta. Porque se eu passar um só tipo de ensinamento para todos os tipos de evolução, não vai. É como se cada professor tivesse que dar aula de uma forma específica. Se eu ensinar de uma forma onde eu pego e faço brincadeiras com um pouco de jocoso, dou uma risada, faço alguma coisa, deixa a outra pessoa, ai credo, como que ele está falando? Ai credo, nossa, onde se viu falar coisas, palavrão? Então, o que acontece? Cada um tem que ter um tipo de aprendizado. Isso se reflete no exemplo da Umbanda, por exemplo. Então eu tenho um pai de santo que fala um preto velho que fala de forma todo cadenciado, calmo. Eu tenho um Exu que pega e fala como se fosse aquele dialeto da rua, metendo porrete. E eu tenho um caboclo que fala de outra forma. Então, o que acontece? A parte espiritual, ela está fazendo cenários diferentes para explicar a mesma coisa. A espiritualidade, explicando como é que funciona os bastidores, como é que funciona a parte espiritual e tudo mais. Espero ter explicado alguma coisinha, realmente tem alguma coisa aí. Fica então uma dica, tá? Não é um estudo aprofundado, pelo amor de Deus, porque se for pegar esses negócios de 2000 anos a cada 2000 anos, cada um vai falar, vírgula tal, a idade bate com tanto. Não, pega a essência, tá? Vamos pegar a essência, que o cara colocou, a pessoa fez uma pergunta em cima disso daí, então a gente já agrega dando um sentido, uma lógica para alguma outra coisa que pode ser, né? Nada é impossível de ser. Então é mais um prisma, jamais a verdade absoluta, a verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.